Olá pessoal, eu me chamo Jane Adriana e hoje nós vamos para a nossa última aulinha aqui desse mini curso de como criar uma página de vendas usando o Div Builder da Elegant Themes, que é um construtor de temas para WordPress. Então esse aqui foi o site que a gente construiu nessas 6 aulas anteriores, 7 aulas se eu não me engano, anteriores, tá? É uma paginazinha de vendas bem completa, que você pode criar aí para seus produtos do Hotmart, da Monetize ou enfim de algum e-book seu que você queira vender, tá? Então você pode ver aqui a página bem completa, as chamadas de atenção, o conteúdo do curso, algum vídeo que você pode fazer uma introdução, o valor do curso, botão de compra, depoimento que é a prova social e as dúvidas frequentes, tá? Então a gente criou tudo isso aqui, então se você ainda não viu as aulas anteriores, começa vendo desde a primeira aula que você vai ser capaz de criar uma página como essa aqui, tá? E ainda durante o curso eu dou várias dicas de como alterar alguns tipos de layout, de configurações, que você pode criar praticamente o que você quiser, usando essas dicas, essas aulas que eu te ensinei, tá? Então hoje a gente só vai fazer uma finalização aqui dos links que tá faltando e também do Yoast, tá? Então eu estou logada aqui no painel do meu site, aqui do site da Decolar Host, só para mostrar para vocês a questão do Yoast, tá? Pode ver aqui essa marcação aqui dessas bolinhas, isso quer dizer, o primeiro aqui é o SEO, tá? Não tem aqui a descrição, mas o primeiro é o SEO e o segundo é a legibilidade, tá? Então pode ver que é possível a gente deixar tanto em páginas do site como em matérias do blog o SEO bem otimizado, tá? Sendo que em matérias de blog é um pouco mais fácil de fazer isso do que na página de um site, tá? Mas é possível. Então aqui a gente tem algumas páginas aqui da empresa, essas aqui são todas páginas que não estão publicadas, aqui novamente mais umas páginas de serviço que estão publicadas e o SEO está bem ajustado, tá? Eu só acessei aqui para vocês dar uma olhada nessa questão aqui. Então voltando aqui para o nosso painel aqui do nosso cursinho, dessa página que a gente está criando aqui de vendas, eu vou fazer alguns ajustes finais. Primeiro eu vou tirar essa logo daqui que eu não gostei e vou deixar só o menu, tá? Então, voltando lá, como a gente viu já em algumas outras aulas anteriores, eu vou voltar a fazer a edição do menu aqui, tá? Que a gente vem em aparência, personalizar. Então aqui em configurações a gente vem aqui em planos de fundo e aqui vai estar os formatos dos menus, tá? Então é a configuração do menu fixo, que é aquele quando a gente rola, tá? Então vem aqui, eu vou deixar uma cor um pouco mais escura, talvez o preto, com um pouquinho de transparência, só um pouquinho, isso. E agora eu vou ver se eu consigo ocultar aqui essa logo, ó. Ocultar a logo. Pronto, ó, eu acho que assim já ficou bem mais interessante, um pouco mais discreto, eu acho que ficou mais legal, tá? Lembrando que aqui você pode fazer todas as configurações de cores, tudo, tá? Isso a gente já viu em aulas anteriores, então se você ainda não viu, volta lá, tá? Então eu só vou publicar aqui. E agora eu vou voltar aqui para as páginas e vamos fazer a configuração dos links que está faltando, tá? Então eu vou editar aqui a minha home, que é a nossa página que a gente criou aqui. Vou atualizar aqui para ver como que ficou o menu. Ó, opa, rolando o menu ele já ficou com um pouquinho de transparência, mais escurinho, tá? Eu gostei mais assim, achei que ficou melhor. Tá funcionando certinho aqui os menus que a gente fez na aula passada. E agora vamos colocar os links aqui. Então agora eu vou colocar link nos botões. Aqui sempre na engrenagemzinha ali para configuração. Aqui estão os textos dos botões, tá? Do botão 1 e do botão 2. E aqui a gente coloca os links dele, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no segundo botão, mais informações, eu vou direcionar ali para as dúvidas frequentes, tá? E o primeiro botão pode ser já um link externo, que pode mandar direto para o teu carrinho de compra ali, para o checkout da página, que seria aqui um link do Hotmart, por exemplo, tá?
E aqui sempre lembra de mudar, eu acho mais interessante, vai depender um pouco do botão e da tua estratégia, mas abrir em uma nova aba, tá? Geralmente ele vai estar marcado aqui na mesma, você pode mudar aqui para uma nova, tá? Que isso, quando ele clicar, vai abrir uma nova aba, em vez de sair do site e abrir a página em questão, tá? Salvei aqui. Você também pode colocar os links nas imagens, da mesma forma, tá? Só vindo editar e colocar o link. Aqui o link de botão aqui também seria o link do checkout, né? Que também é a mesma forma, só vir aqui e colocar o link, tá? Ok. Aqui são os depoimentos, não vai ter link. Aqui, se você quiser, você pode, por exemplo, colocar o link para o perfil do cliente no Facebook, por um exemplo. Então, também teria como colocar esse link aqui, tá? Ó, você viria aqui em link e colocaria aqui também o link, tá? Do perfil do Facebook, enfim, como você preferisse, tá? Também dá para pôr o link, em qualquer lugar, né? Aqui são as dúvidas frequentes que a gente já viu na aula passada. Se você precisar pôr algum link em texto, é da mesma forma, tá? A gente vai vir aqui em editar, porém você vai selecionar o texto que você quer pôr o link. Selecionei o texto, vamos supor que eu quero mandar aqui, ó, para o Hotmart, ó. Eu venho aqui, seleciono o texto, aqui, ó, inserir link nesse desenho de corrente. Vou colocar aqui a URL. Aqui, ó, o texto é o mesmo texto que está escrito lá, você não muda. Esse título não precisa pôr, é quando para o mouse em cima, tá? E esse aqui, ó, para abrir numa nova janela. Ok. Já tá com o link essa parte aqui, ó, já até mudou ali, ficou azulzinho, tá vendo? Então, isso aqui tem um link já. Então, para pôr link em texto, você faz dessa forma, tá? E isso pode ser feito em qualquer tipo de texto. Ok, selecionei. Vou salvar aqui minhas alterações. E vou lá para o site para ver como tá ficando. Atualizei aqui a página. Tá carregando aqui. Ó, já pode ver ali no cantinho esquerdo que tem ali, ó, o link para o Hotmart. Se eu clicar, ó, ele abriu na mesma aba ainda. Depois vamos voltar lá, ver se ele salvou certinho. Aqui, ó, mais informações. Ele vai rolar lá para a parte das dúvidas frequentes, tá? Como a gente configurou. Aqui também vai para fazer a inscrição, tá? Ele tá abrindo na mesma aba. Isso pode ser, às vezes, algum problema de cache de navegador também, tá? Como eu não limpei o meu cache ali, pode ser problema de cache do navegador. Você limpa e fica tudo certo, ó. Está na mesma aba mesmo, ó, em uma nova aba. Salvei, salvar. Deixa eu voltar aqui e atualizar. Prontinho, ó, agora abriu numa aba nova, tá? Abriu essa na nova aba e aqui o site, certo? Então, agora deu certinho mesmo, a configuração que estava errada. Então, prontinho, gente. Seria isso a questão aqui dos links, que era um ajustezinho final que eu queria fazer. Agora eu vou voltar aqui para o painel WordPress só para dar algumas dicas para vocês sobre a questão do Yoast, tá? Eu não vou passar completo, porque até tem que pensar bastante na questão dos textos, e como a gente fez uma página de exemplo, onde não tem muito textos, é bem difícil configurar o Yoast quando não se tem texto, tá? Mas é bem possível fazer essa configuração, e eu vou dar algumas dicas aqui no painel só, para vocês entenderem como vocês podem fazer isso. Então, eu vou vir aqui novamente em editar a minha home, e dessa vez, em vez de abrir o construtor visual, eu vou utilizar aqui mesmo nessa página, tá? Aqui carregou todo o meu site, como a gente já viu lá na primeira aula, aqui todas as seções. E rolando aqui para baixo vai ter aqui a parte da questão do Yoast, tá? As primeiras configurações de instalação eu não vou explicar, porque como eu já falei, a gente já entrega isso configurado, tá? Então você só teria que fazer o ajuste mesmo. Aqui a parte do SEO nem tá aparecendo nenhuma cor, tá? Ele vai ter 3 níveis. O verde, que é bom, o laranja, que é esse aqui, que tá mais ou menos, e o vermelho, que tá muito ruim e precisa melhorar, tá? Então, aqui a parte do SEO, ele só vai começar a contar quando a gente colocar alguma palavra-chave, tá? Então, eu vou colocar aqui a palavra-chave pizza. Vamos ver o que acontece. Curso de pizza. Ó, o SEO está mais ou menos, ele precisa melhorar, tá? Então, aqui, a primeira coisa que vai
mostrar aqui é a pré-visualização no Google, quando o seu site aparece nos mecanismos de busca, tá? Então, começando aqui, vamos mudar esse aqui. Ele sempre vai pegar automático aqui. Esse aqui você tira, tá? Até porque se teu título for muito grande, ele vai passar aqui do limite de caractere e também não vai ficar bom. Então, vamos colocar aqui, como a palavra-chave é essa, o ideal é que o título do SEO comece com essa palavra-chave, tá? Às vezes não é possível, mas você tenta pelo menos inserir em algum momento essa palavra-chave, tá? Curso de pizza. Aprenda. Ó, eu queria fazer, aprenda as melhores técnicas e faça pizzas deliciosas em sua casa. Porém, vai ficar muito grande, tá? Quando fica vermelho aqui, quer dizer que já ultrapassou o limite de caractere e vai cortar teu título no resultado de busca, tá? Então, vai ficar só assim mesmo. Não precisa de ponto, eu prefiro sem. E aqui o slug, ele vai pegar a URL lá do teu site, tá? Aqui, como é uma página só de exemplo, que eu tô usando um domínio até que nem é um domínio ideal que seria para esse curso, tá? Mas isso aqui você nunca muda, tá? Você sempre deixa pegar já automático lá o slug da própria página, tá? Então, aqui começando uma meta-descrição, eu vou escrever uma meta-descrição aqui rapidinho. Pronto, criei aqui uma meta-descrição, também na mesma forma do título do SEO, se você escrever pouco, ele vai ficar laranja, que é muito pouco, e se escrever muito, vai ficar vermelho, porque vai cortar. Então, sempre o ideal é manter aqui na barrinha verde, tá? E também na meta-descrição é importante que tenha as palavras-chave bem da mesma forma que você colocou aqui em cima, tá? Isso ainda não foi suficiente para deixar o nosso SEO verdinho, tá? Mas vamos ver aqui, ó, ele vai dar dicas do que precisa ser melhorado, tá vendo? Então, aqui, ó, tem o que tá certo, o que tá bom, e aqui ainda o que precisa ser melhorado, tá? Aqui, ó, H1. Eu devo ter colocado em mais de um lugar um título H1. Isso não pode acontecer, tá? Isso tem que encontrar, você tem que revisar todo o teu conteúdo e ver qual pode ser o texto que esteja em H1 também para retirar esse aqui, tá? Aqui eu encontrei, tá? Qual que era o H1, era esse título aqui que tava, os dois estavam marcados como H1, tá? Tanto o título como o subtítulo, eu só mudei um para H2 e ele já corrigiu esse problema aqui das tags H1, tá? Pode ver aqui. Agora, continuando. Frase-chave na introdução. A minha palavra-chave não tá no primeiro parágrafo do texto. Qual que é o primeiro parágrafo do texto? Vamos ver aqui, ó. O primeiro parágrafo, na verdade, não existe, porque tudo está como subcabeçalho. Então, a gente pode talvez criar um parágrafo aqui só para melhorar essa questão do SEO. Então, continuando aqui a questão do ajuste do SEO, como eu falei no início, tem pouco texto aqui, na verdade, a gente só fez uma página de exemplo, então vai ser um pouco difícil de ajustar o SEO. Mas se vocês seguindo aqui, ó, a questão aqui das melhorias, das propostas que ele tem, você vai conseguir. Ó. Aqui a primeira, sua frase-chave não aparece em nenhum primeiro parágrafo do texto, não aparece mesmo, que a gente não colocou, tá? Distribuição da frase-chave, muito desigual, ou seja, como a gente fez um site só de amostra, a gente não colocou os textos, e então não tem palavra-chave distribuída. Então, isso também é um ajuste que tem que ser feito. A palavra-chave só foi encontrada uma vez, o mínimo é 3. Então, novamente, com a questão de um texto realmente válido, você vai conseguir fazer essa questão de ajuste. Mas só para você ter uma ideia, que usando aqui o Yoast, você consegue saber e ver o que você precisa melhorar, tá? Atributo alt da imagem. Atributo alt da imagem eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é tudo questão de texto, tá? De palavra-chave que você tem que distribuir melhor no seu texto. E aqui a questão do atributo alt da imagem. Isso é só colocar um nome em uma imagem, tá? Eu vou pegar aqui onde a gente tem aqui a questão das imagens.
Se você tiver perdido aqui, você pode ir aqui no construtor, tá? Vou abrir por aqui para você dar uma olhada. Então, você pode colocar o atributo alt da imagem por aqui, tá? Essas imagens aqui, elas estão como plano de fundo, então não tem como colocar o atributo alt da imagem. E, na verdade, a gente não tem nenhuma imagem que daria para colocar o atributo alt aqui. Essa aqui, ó, daria, ó. É claro que não faz sentido aqui, mas eu só vou mostrar para vocês como fazer, tá? O atributo alt é porque os navegadores, eles não leem imagens, né? Então, o alt ali é o texto alternativo para descrever essa tua imagem, tá? Então, é claro que o ideal é que essa sua imagem remeta ao texto que você está colocando. Mas eu só vou colocar aqui para dar um exemplo, tá? Então, onde tiver uma imagem, você pode vir aqui em avançado, atributos e colocar aqui, tá? Curso de pizza, que é a nossa palavra-chave, tá? Fazendo isso, eu vou vir aqui em salvar e vou voltar ali para o editor. Então, voltando aqui para o editor, ó, pode ver aqui no nosso SEO, que a questão aqui do atributo alt da imagem, que estava como intermediário, já foi resolvido também, tá? Ó, tá aqui e tá bom, tá? Então, aqui é a questão dos ajustes dos textos. Agora aqui vamos para a legibilidade. Aqui, ó, no nosso texto só falta palavras de transição, tá? O que são palavras de transição? São essas palavras aqui, ó. Ademais, afinal, assim, de certo, embora, então, mas, porquanto, enfim, são essas palavras aqui, tá? Isso aqui você encontra na internet só para fazer uma busca ali por palavras de transação para SEO que você vai encontrar. Então, se você usar essas palavras aqui no seu texto, essa questão da legibilidade vai ficar aqui 100% também, tá? Eu vou jogar algumas palavras dessas aqui aleatoriamente, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu coloquei aqui algumas palavras de transição, quer dizer, aumentei bastante, mas ainda assim ele está dizendo que não é o suficiente, tá? Às vezes você não vai conseguir deixar o suficiente aqui, porque realmente vai precisar muito. Mas com o texto ali normal que você vai escrevendo, você vai conseguir colocar bastante palavras de transição. Até na hora de você montar teu texto, já é interessante você ir pensando nessas palavras, tá? E colocar. Parece que o texto fica um pouco enrolado, mas na verdade a questão da legibilidade é para ficar mais fácil a leitura para o teu usuário, tá? Então, fazendo esses ajustes aqui, você vai conseguir deixar o SEO bem otimizado, tá? Tanto aqui como a questão aqui também é texto, então conforme você for melhorando o seu texto aqui, o SEO vai melhorando e já vai melhorar a legibilidade também, tá? Aqui aparece às vezes algumas questões de parágrafo, que os parágrafos são muito longos, ou que não tem subtítulo suficiente. Então, isso tudo é questão que você vai ajustando aqui, tá? A questão das sentenças, as sentenças é quando demora muito para ter um ponto, tá? Não precisa ser necessariamente um parágrafo, mas precisa ter vários pontos entre as suas frases, tá? Mas enfim, é tudo questão aqui de escrita que você vai conseguir ajustar certinho o teu SEO aqui, tá? Só para finalizar aqui o exemplo, tanto é que eu falei que é mais fácil fazer o SEO em um blog do que em uma página, tá? Aqui, ó, seria um título de H1. Aqui o primeiro parágrafo já vai ter a frase-chave, que é a criação de sites, tá? Aqui vai seguir a questão dos parágrafos, pode ver, ó, que tem vários pontos, em um parágrafo tem vários pontos, isso requer uma sentença. Para o SEO diz que a sentença não pode ter mais que 25 palavras, tá? Isso ele vai contar um pouco da questão total do texto, tá? Então, se tiver 2 parágrafos que tenham mais que 25 palavras a sentença, ele não vai negativar teu SEO, tá? Porque, afinal de contas, tem vários textos, tá? Aqui já é um subtítulo de nível 2, aqui é um subtítulo de nível 3. Então, aqui está bem separado por subtítulos o conteúdo, tá? A questão de links internos e links externos também tem. A questão do atributo alt da imagem, aqui tem uma imagenzinha com atributo alt. Então, tudo isso acaba tornando o SEO bem melhor, tá? E bem otimizado aqui para os motores de busca. Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês nessas aulas. Espero que tenha ajudado a vocês a, pelo menos, terem uma noção de como criar uma página usando o Div Builder da Elegant Themes, tá? Se vocês tiverem interesse, por favor, entre em contato conosco.
a gente disponibiliza tanto o WordPress como esse construtor na nossa locação de sites, tá? E você pode locar e criar seu site da maneira que você quiser. Lembrando também que tem mais de 110 modelos de site prontos. Se você não quiser criar do zero, você só pode, na verdade, você pode escolher um modelo e só editar os conteúdos e os textos, tá? Isso torna teu trabalho bem mais fácil, inclusive. E seria isso, então. Precisando de qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, deixa um comentário aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um curtir, que agora eu não vou postar com tanta frequência as aulas sobre o Divi, mas sempre que eu estiver criando alguma coisa para algum cliente, para nós, enfim, que eu achar interessante, eu gravo uma aula avulsa ali explicando alguma funcionalidade aqui desse construtor aqui de sites, tá bem? Então, até mais.